Da Rádio CBN Vale, muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira, 15 de março de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57, uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. O professor Alberto Simões, que lá do céu olha por todos nós, se Deus quiser. O Parada dos Esportes começando como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na rádio que toca notícia e, claro, sempre toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário dele, o nosso grilo falante, o nosso Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva. Daqui a pouco também vamos falar do futebol paulista. Vai ou não vai parar por 15 dias? Sim ou não? Vamos repercutir o assunto aqui no Parada com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais da cidade de São Paulo, o Washington Mascarenhas. Lembra aquele ex-Palmeiras, ex-Ceará, português, uma montoeira de time? Pois não, ele é o presidente do Sindicato dos Atletas da cidade de São Paulo, o Washington. O pessoal chamava ele de Washington Orelhinha, né? É daqui de São José, o Washington Mascarenhas. Ele vem para falar sobre a opinião dele e a opinião aqui dos clubes de São Paulo, a quem ele representa também. Daqui a pouco também tem tudo sobre a derrota do São José para o Votuporanguense no último sábado no estádio Martins Pereira. Será crise na Águia? Não, não tá nesse ponto não, mas preocupante lá pelos lados do Martins Pereira. E daqui a pouco também tem o melhor de todos, o Valtencir Vicente, atualizando todas as informações da Águia do Vale, que está de cabeça inchada após a derrota dolorida para o CAV. O CAV que tem aquele hino bonito, né? O Edson Ramiro ficou ouvindo a madrugada inteira para decorar o hino do CAV. Que beleza! Esse é o Parada dos Esportes, que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato. Grande abraço para vocês. Central das Antenas, tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. E olha só, hein, nessa fase vermelha emergencial, a Central das Antenas vai atender você no delivery, hein? Eu tô vivo para ver você pedir antena no delivery, mas é isso mesmo. Você quer alguma coisa, tá precisando consertar o seu videocassete, o Edson Ramiro tem uma coleção de videocassete lá, precisou de um cabo, conector, alguma coisa, você liga na Central das Antenas, fala com o Fabinho, que ele atende você. Qual que é o telefone? 3941-5853, 3941-5853, fala com o Fabinho e sua equipe e eles atendem você pelo WhatsApp e vão ver a melhor forma para resolver o seu problema por aí, tá certo? Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. Alô seu Otávio, grande abraço pro senhor. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E olha só, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa do Parada dos Esportes, produzida pela galera da Fest Esportes. E olha, fique atento na nossa programação, nas nossas redes sociais. Em breve teremos promoções para você, assim como tivemos no último sábado na jornada esportiva. O Nelsinho Quebra-Ossos está aqui nos estúdios, veio para receber a sua camisa. Grande Nelsinho, gente da melhor qualidade, torcedor apaixonado do São José, ouvinte do Parada desde a época que o Alberto Simões era um jovem garoto. Que beleza, hein? E aí o Nelsinho acompanha sempre, participou e ganhou. Aí veio aqui buscar e depois a gente vai postar a foto nas redes sociais, ele retirando a sua camisa, bonita camisa do Parada dos Esportes, produzida pela galera da Fest Esportes. Um abraço pro Miro, um abraço pra Vanessa, 4 e 9 em São José. A apresentação do Parada dos Esportes é de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central é de Show Ramiro, ele veio com a camisa do Batman hoje. Boa tarde, Batman. Direção geral
General José Geraldo, Amoroso Jorge, Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h11 em São José, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso e Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade, mas nessa fase vermelha emergencial eles estão fechados, mas eles estão atendendo pelo delivery, hein? Ligue 3941-5853, 3941-5853, fale com o Fabinho e sua equipe e eles vão resolver o seu problema, tá certo? Vamos começar agora o programa legal, bacana, vamos falar de... Vamos falar não, agora é o momento de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda segunda-feira é do nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o Edson Fonseca. Diz aí, Fonseca, boa tarde. Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. Mas que decepção o São José deu para sua imensa torcida na noite de sábado, ao perder para a Votuporanguense por 1-0. Depois de 2 empates, um dentro de casa e outro fora, todos esperavam uma grande atuação do time que voltaria a jogar no Martins Pereira e, consequentemente, conquistar 3 pontos, que serão muito importantes para quem deseja se classificar à próxima fase da 3 e até pensando no acesso para a Série A2 do ano que vem. O campeonato da 3, como todos sabem, é um campeonato de tiro curto. Não podemos perder pontos jogando em casa, pois farão muita falta na classificação entre os 8 melhores times que passarão para a próxima fase da competição. Até o momento, o São José jogou 2 partidas em casa e só conseguiu 1 ponto dos 6 possíveis, no empate contra o Linense na primeira rodada. Se a pretensão é mesmo de subir este ano, como a diretoria vem declarando abertamente, ficou claro que o time precisa de reforços, principalmente no ataque. Com Anderson Magrão e Rubens Formiga perdendo tantas chances de gol, a torcida do São José deverá passar por muitos sustos no restante do campeonato. É lógico que ainda dá tempo para o time se recuperar no campeonato, pois faltam 12 rodadas para o encerramento dessa primeira fase. Só que a partir de agora, além de ter que vencer os jogos do Martins Pereira, a Águia terá que buscar o prejuízo em jogos fora de casa. Contra a Votuporanguense, em muitos momentos o São José jogou um futebol até que bonito, toque de bola para um lado, toque de bola para o outro, os jogadores fazendo o rodízio, mas não conseguia muito sucesso contra a defesa adversária.
para complicar a infelicidade, ou algo pior, dos atacantes Magrão e Formiga foi muito grande. Se o técnico Ricardo Costa trocou o goleiro Vitor Prada, que participou das 2 primeiras rodadas, pelo Douglas Marques, que estreou bem e não teve culpa pelo gol que a equipe levou, deduzo que também, pelo mesmo motivo, poderá trocar os atacantes Magrão e Formiga para a próxima partida. Poderão dizer que o treinador não tem opção no elenco para essas substituições, mas aí o problema não deverá cair somente nas costas do Ricardo Costa, e sim dividir com a diretoria e a comissão técnica, pois foram eles que escolheram o elenco para o campeonato deste ano. Poderão também alegar que o dinheiro está curto para a contratação de bons jogadores, e o mercado também não apresenta opções para um campeonato de 3ª divisão. Se a grana está curta para contratações mais eficientes para as demais equipes, entendo que também esteja. A solução tem que ser encontrada e dada pela diretoria do São José. A torcida fica na expectativa de vitórias e que elas venham o mais rápido possível. A próxima rodada marca o confronto em Bauru contra o Noroeste, o líder do campeonato até agora, no próximo sábado. Daqui a pouco o Valtencir Vicente irá confirmar se o jogo será ou não realizado devido a esse problema todo com a pandemia. Sorte do São José, que deverá ter a semana inteira, se é que terá, né, para treinar e melhorar o ataque, pois, como dizíamos quando éramos criança, devem colocar o pé na forma os atacantes para acertar o gol adversário. Para finalizar, Vieira, gostaria de lembrar de 2 coisas. Sua citação na jornada de sábado, quando você informou que o Tio Marino havia colocado nas redes sociais que o time não consegue dar 5 passes corretos seguidos. Ele parou de jogar faz tempo, mas segue com o coração no São José. E como ele faz falta, Vieira. Outra, meu amigo, foi o reconhecimento pela Federação Paulista de Futebol do erro que a sua amiga Edna Alves Batista cometeu também no sábado, deixando de marcar um pênalti claro para o São Paulo contra o Novo Horizontino. Ela e os árbitros do VAR que trabalharam nesse jogo deverão ser afastados e passarem por reciclagem. É isso aí, amigos. Seguimos com Parada e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edson Fonseca. O Fonseca acompanhando a jornada. O Tio Marino mandou mensagem mesmo, falou que São José não dá 5 passes seguidos. Que beleza, hein? Que foi mal São José no sábado. A gente vai falar disso daqui a pouco com o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Será que teremos mudança pelo lado do São José? Vamos aguardar. 4h16, meu caro Edson Ramiro, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vem aí o Washington, presidente do sindicato dos atletas da cidade de São Paulo, vai falar sobre essa paralisação que deve acontecer, ainda não está nada definido. A gente vai falar com ele sobre esse assunto depois do intervalo, é rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN
CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h19, já estamos em contato com o Washington Mascarenhas, ex-atacante super conhecido no Brasil e do mundo, ex-Palmeiras, Ceará, Vasco, um monte de clube, cerrou a carreira aqui no São José dos Campos Futebol Clube à época. Hoje ele preside o Sindicato dos Atletas Profissionais da cidade de São Paulo e é com ele com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Washington? Boa tarde, um prazer falar contigo, amigo. Ô, amigo, tudo jóia, graças a Deus. O prazer é meu poder falar com vocês mais uma vez. Ah, maravilha. Ô Washington, me diga aí, meu amigo, qual que é o seu posicionamento, a sua visão dessa situação de não para o futebol? Teria uma reunião hoje com os clubes, essa reunião já foi adiada, a Federação Paulista hoje, inclusive, soltou uma nota aqui dizendo que nesta manhã se reuniu com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes, e o Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, lá no Palácio dos Bandeirantes, para tratar da continuidade do Campeonato Paulista nessa fase emergencial, e a Federação Paulista agora se reunirá com o Ministério Público Estadual. Por esta razão, as reuniões que estavam agendadas para hoje ficarão para amanhã. Na sua visão como presidente do Sindicato da cidade de São Paulo dos Atletas Profissionais, qual que é a sua opinião, a sua visão sobre tudo isso, Washington? É sempre um tema bem complicado, né? Envolve vários aspectos, mas um posicionamento que a gente colhe dos atletas, né, numa conversa que a gente sempre tem, né, até hoje também, né, como parte da FENAPAF, que eu faço hoje, como diretor financeiro da FENAPAF, a gente tem uma visão um pouco mais macro no Brasil toda, né, então a gente consegue enxergar que os atletas são favoráveis à manutenção dos campeonatos, né, em São Paulo também, em grande massa aí, se a gente for ver aí, mais de 90% dos atletas são favoráveis a essa manutenção, e a gente, como representante da classe, a gente não pode, né, a gente tem que colher as informações, ver se o protocolo, se todo o protocolo sanitário é capaz de dar uma segurança para os atletas, né, e a partir disso, né, com todo o respaldo aí que a Federação Paulista passa, né, e a nível Brasil da CBF, a gente enxerga que essa continuidade pode ser dada ao campeonato. Né, a gente talvez adaptar algumas questões, diminuir o número de pessoas que participam da partida, tentar diminuir um pouco, mas a gente acredita, os atletas são testados aí quase de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, né, no nível de um campeonato na A1, na A2 e na A3 está sendo assim, eles têm fazem testes aí quase 2, 3 vezes na semana. Então a gente acredita que a manutenção do campeonato vai gerar um conforto para os atletas, né, até para os clubes, né, você imagina só, pode acontecer novamente o que aconteceu ano passado, aquela paralisação, clubes rescindindo contratos de atletas desempregados, é algo que acontece numa escala que a gente já teve a proporção aí do ano passado, e eu acho que a gente pode fugir um pouco disso. Né? Ficou nas mãos do Ministério Público, né? A Federação Paulista nos informou que vai ter essa reunião com o Ministério Público para poder ter uma definição melhor, e acredito que se houver o bom senso, eu acredito que o campeonato pode ser mantido. Ô Washington, uma coisa é a sua opinião daquilo que você acha, daquilo que você entende que seja o melhor para o futebol. Agora, por aquilo que você já apurou, já conversou com as pessoas e tudo mais, você entende que realmente eles vão definir que o campeonato realmente pare por 15 dias? Então, não dá para a gente ter uma posição, né, por eles, né? Eu acredito que a Federação Paulista está fazendo um esforço máximo para a manutenção do campeonato. Tudo depende, o governo já cedeu, porque anteriormente o governo não tinha nem cedido, né, já passou a responsabilidade para o Ministério Público, e agora vai ficar aí nessa indefinição, né, a federação vai se encontrar com o Ministério, né, para o MP poder dar um posicionamento melhor, e eu, no meu ponto de vista, né, acredito que vai existir a manutenção do campeonato, é o meu ponto de vista, né, nada de que me falar, não tem nem como a gente saber disso, né? Mas é o meu ponto de vista.
Agora, Washington, a gente sabe que os grandes clubes que disputam, por exemplo, o Paulistão, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e até outros também que têm uma certa estrutura, uma certa, digamos, reserva de dinheiro, os caras ainda conseguem se virar aí se de repente o futebol parar por 15 dias, se eventualmente caírem os rendimentos. Agora, e os times de Série A2 e Série A3? É isso muito que se fala também, né? Principalmente os times de A2 e de A3 que têm uma dificuldade. E outra, se não tiver jeito de manter o futebol aqui em São Paulo, tiver que mandar jogo em outro estado, vai complicar para essas equipes de Série A2 e Série A3, né, Washington? Aí fica uma complicação um pouco maior. Você comentou aí sobre clubes grandes, mesmo os clubes grandes têm enfrentado uma grande dificuldade, né? A gente toma aí como parâmetro aí o ano passado, né? Clubes como São Paulo, Santos, né? Ficaram devedores aí nesse período de pandemia, fizeram alguns acordos aí até desagradando atletas, né? Pela real situação que eles viviam, né? E a gente acredita que agora é o momento que eles estão se reequilibrando, podendo, né? Então eles, mesmo esses times grandes, eles estão enfrentando grandes dificuldades. Então você imagina os menores, né? Clubes de A2, de A3, a gente enxerga que dificulta muito fazer esse translado, ter toda essa logística para jogar fora. Eu acredito que isso vai ter um apoio da Federação Paulista, com certeza, mas mesmo assim dificulta e bastante, né? Então, com a paralisação pior ainda, né? Então, ao meu ver, a paralisação vai gerar algo tão negativo. Eu entendo o posicionamento deles, eu entendo a posição do momento que a gente vive, né? Mas o futebol, se for ver, tá bem seguro. Os atletas estão sendo testados, né? Como eu falei anteriormente, 2, 3 vezes na semana. Sim. Então existe um protocolo bem controlado ali para que possa dar essa continuidade. Agora, o que eles estão se apegando também, você deve ter visto sobre isso, é o extracampo, que aí já foge da alçada do profissional de futebol. Por exemplo, os times estão jogando, não pode entrar no estádio, mas os torcedores estão se aglomerando nos arredores dos estádios. Por exemplo, a gente viu aqui o São José jogando contra o Votuporanguense no sábado, e a gente ouvia foguetório do torcedor que estava do lado de fora. E, obviamente, o cara tá lá cantando, fazendo batuque, aquela coisa toda, não tem aquele distanciamento, aquelas normas que todo mundo sabe que vocês do futebol fazem. E talvez seja nisso que eles estão se apegando para poder parar o futebol. Como é que você vê essa relação? Poxa vida, olha, o Brasil vive um momento bem conturbado, né? Sim. Então, muitas das pessoas, você tem os lados, né? Então, algumas pessoas são favoráveis a ficar dentro de casa, outras não são favoráveis. Eu acho que não vai ser o futebol que vai brecar isso da pessoa. Se você for ver, São José dos Campos, está liberado o acesso aos parques, pelo que eu tinha visto aí. Poxa, o acesso aos parques, as pessoas podem fazer caminhada, então assim, teria outras maneiras de coibir, né, até com policiamento, até se eles não querem que isso aconteça. Poxa, em cada estado a polícia está disponibilizada para isso, então a polícia poderia estar ali, olha gente, não pode ser feito essa aglomeração aqui. Então assim, o dano vai ser muito maior com a paralisação, ao meu ver, tá? Tem outras maneiras para se equilibrar essa questão de fora do estádio, essas pessoas que ficam fora do estádio, tem outras maneiras para que se possa dar essa continuidade. Eu entendo, como eu falei para você, tem todas essas questões para serem analisadas, porém, poderia dar essa continuidade. Não é fácil não. Washington, 4h28, a gente precisa finalizar, só para o ouvinte se situar, além você estava presidindo aí do Sindicato dos Atletas da cidade de São Paulo, o que mais você está fazendo da vida, Washington? Hoje eu sou diretor financeiro da FENAPAF, né? A FENAPAF é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. Houve aí, no final do ano passado, a exigência de alguns atletas para uma troca na diretoria, e eu fui incluso. Os atletas me elegeram aí como o homem de confiança deles dentro da diretoria da FENAPAF, né? Eu assumi aí desde o final do ano passado essa questão aí, né? A FENAPAF é a entidade que coordena todos os sindicatos
nacionais, né, do nosso país. Então, os sindicatos estaduais, municipais, que é o caso no qual eu sou o presidente em São Paulo, eles prestam conta para a FENAPAF, né? Sim. A FENAPAF é a entidade que administra os valores recebidos do direito de arena dos atletas, né? Então, hoje eu estou fazendo isso, estou aqui em São José, moro aqui, né? Tem as quadras de futebol aqui, com a escolinha de futebol, Esplanada Society, e fazendo faculdade de Direito e tocando a vida. Maravilha. Novo advogado vem aí. Maravilha, sucesso aí na nova empreitada. Washington, quero te agradecer, obrigado pela sua participação, grande abraço e vamos aguardar agora os próximos capítulos. Amanhã tem reunião e deve definir de fato se para ou continua. Grande abraço, obrigado. Sim. Um abraço grande, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Conversamos com Washington Mascarenhas, ex-atacante, hoje ele é presidente do Sindicato dos Atletas da cidade de São Paulo, atletas profissionais do estado, da cidade de São Paulo, melhor dizendo, dando a sua opinião, na visão dele, não deve parar o futebol, não deveria parar o futebol, mas essa definição somente amanhã teremos a resposta. 4h30 em ponto. A gente vai agora para o Repórter CBN, na sequência tem mais Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Segunda-feira, 15 de março de 2021. A cardiologista Ludmila Rajar disse que recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde por falta de convergência técnica entre ela e o governo Jair Bolsonaro. A médica afirmou em entrevista à Globo News que o cenário da pandemia no Brasil é bastante sombrio e que a negociação das vacinas é prioridade. Ela disse que defendeu medidas de isolamento social na conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro e afirmou ser contrária ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, como a cloroquina. Na visão de Ludmila, o Brasil tem ficado para trás ao insistir nessa discussão. A cardiologista disse ainda que foi alvo de ataques nas redes bolsonaristas e que até tentaram invadir o hotel em que ela estava hospedada em Brasília. Ludmila disse torcer para que o substituto do ministro Eduardo Pazuello tenha autonomia. Os Estados Unidos pressionaram o Brasil a não comprar a vacina Sputnik V, que é desenvolvida pela Rússia. É o que mostra um relatório do Departamento de Saúde americano produzido durante o governo Donald Trump. O documento traz um trecho que fala sobre combater as influências malignas nas Américas. Nessa parte, o documento cita o uso do escritório de saúde para persuadir o Brasil a rejeitar a vacina russa contra o coronavírus. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o assunto. Já o governo russo criticou os Estados Unidos e avaliou que os países devem trabalhar juntos para salvar vidas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Terça-feira de Libertadores da América na CBN.
O Peixe entra em campo na luta por uma vaga na fase de grupos. Deportivo Lara, Santos. Na Vila Belmiro, deu Peixe. Um empate classifica o time brasileiro. Futebol, vamos CBN. Às 7h15 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento: para morar ou investir na construtora Patriani, o seu imóvel é moeda forte. Totaline, soluções completas em climatização. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. A Polícia Civil fechou mais um cassino neste domingo na capital paulista, dessa vez no Itaim Bibi, na região oeste. Foi o segundo estabelecimento do tipo interditado em um só dia. O outro cassino flagrado em funcionamento tinha cerca de 300 pessoas, entre elas o atacante do Flamengo, Gabigol. Durante a força-tarefa do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, para combater aglomerações, os agentes foram até o cassino na rua João Cachoeira, no Itaim Bibi, na zona oeste, após receberem uma denúncia. O estabelecimento funcionava normalmente, apesar de ser ilegal e de contrariar as restrições impostas para frear o avanço das contaminações por coronavírus. 30 pessoas foram flagradas no local. 13 delas foram detidas e vão responder em liberdade por crime contra a saúde pública e contravenção, após assinarem um termo circunstanciado. Os demais frequentadores serão investigados no decorrer do inquérito policial. No espaço também foi encontrada uma grande quantidade de materiais destinados a jogos de azar, além de 2 notebooks, uma máquina de cartão e um aparelho celular. Na madrugada deste domingo, as equipes do DOP flagraram cerca de 200 pessoas em outro cassino, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. A maioria estava sem máscara ou usava o item de proteção de maneira inadequada. Entre os frequentadores estava o jogador Gabigol, atacante do Flamengo, e o funkeiro MC Gui. À TV Globo, o jogador afirmou que tinha sido convidado por amigos para jantar e reconheceu que faltou sensibilidade da parte dele. Eu errei, né? Como várias pessoas erram. Faltou um pouquinho de sensibilidade da minha parte. Peço desculpas, né? Porque eu errei, sim, eu errei. E a torcida do Flamengo, a todas as crianças do Brasil que gostam de mim, a população de São Paulo, né? Ficou aprendizado e sou muito novo, então sei que vou errar, vou acertar. Na pandemia não quebrei nenhuma regra, sempre respeitei e não tem por que eu fazer diferente. O responsável pelo cassino e os funcionários do estabelecimento responderão por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção. Os jogos do tipo, que dependem exclusivamente da sorte dos participantes, são proibidos em todo o país pelo Decreto 3.688 de 1941. Aqueles que estabelecem ou exploram jogos de azar em lugar público ou acessível ao público com ou sem pagamento de entrada podem ter pena de prisão de 3 meses a 1 ano e multa, aumentada em 1/3, se empregados do local ou menores de idade participam das atividades. Com a colaboração de Rafael Albuquerque, de São Paulo, Marcela Marcos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes.
Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale, 4h38 em São José, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, e também da Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Nessa fase vermelha emergencial, a Central das Antenas vai atender você, hein? Só que pelo delivery, 3941-5853, 3941-5853, liga lá, conversa com o Fabinho, com a sua equipe, e eles vão te atender da melhor forma possível dentro daquilo que você está precisando lá da Central das Antenas. Agora, 4h39, eu convoco ele, o repórter das multidões, o melhor de todos, aquele que o povo espera para ouvir e trazer as informações dele e da sua coruja. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes, da CBN Vale, e ainda bem que eu não sou candidato a ministro da Saúde, viu, porque com seu lobby, Vieira, eu acho que eu já teria sido chamado para uma conversa a respeito, viu, Vieira? Jamais, Valtencir, você só seria chamado para receber aumento pelos belos serviços prestados, Valtencir. Aí, viu, complica, né, depois do castigo vem, ninguém sabe, né? A assessora tá dormindo aí, Valtencir? Olha, deixei quietinha, né? Consegui fazer a produtora confiar no taco. Vamos ver se dá certo. É verdade, produtora. Eu tô mudando a profissão dela. A produtora tá quietinha aí, tranquilinha. É a produtora canina, mas ela é eficiente. A baixinha é invocada. É brava. A baixinha... O baixinho é um perigo, né, Valtencir? Que o sangue circula mais rápido, aí ferve de uma vez. Mas vamos parar de papagaiada, Valtencir? 4h40, o São José entrou em campo no sábado com mudanças. Teve umas boas, que surtiram efeito no gol, por exemplo, mas teve outras que nem tanto, né, Valtencir? E o São José foi surpreendido no finalzinho do jogo, acabou tomando o gol, e o gol que deu a primeira vitória para o CAV. Vieira, eu não colocaria assim surpreendido, né, porque o pirata deles lá, o pirata caipira, o Gabriel Barcos lá, ele já havia chutado uma bola na trave, o time dos caras já havia exigido uma grande defesa do goleiro do São José do canto direito, então não foi assim uma última escapada do votuporanguense que acabou resultando em gol. Não, o jogo estava perigoso, o São José não teve competência para abrir o placar e poder depois tomar mais alguns cuidados defensivos que, na minha opinião, já seriam suficientes para a garantia dos 3 pontos. E é o castigo. A gente até falava aí sobre o jogo lá de quarta-feira em Porto Feliz, você se lembra, o São José perdia por 2-1 aos 34 do segundo tempo. O Alan Lopes, volante do São José, sentiu uma contusão, abandonou a jogada, 3 jogadores do Capivariano desceram livres e perderam um gol. O centroavante deu um chutaço, pegou no travessão e no rebote os caras se atrapalharam, né? E até a gente brincava, futebol tem dessas, né? Quem não faz, toma. Que é um negócio bem antigo, mas ainda persistente no mundo da bola. E o São José teve as chances, não fez, tomou no final. E aí, quando você toma um gol aos 44 minutos, falta até tempo para pensar numa estratégia para tentar reverter o quadro, Vieira. E aquela história também, né? Como um gol que não sai para cá e sai para lá muda muita coisa, é só ver a classificação. O São José hoje, se tivesse ganho por 1-0, ele seria o 5º colocado. Sim. Perderia para o Linense só nos cartões vermelhos, e como ele perdeu por 1-0, ele é o 13º entre os 16 do campeonato, Vieira. O campeonato nesse início tá muito nivelado, uma vitória coloca lá em cima, como uma derrota coloca lá embaixo, perto da zona da degola. 4h42, Valtencir, o pessoal aqui tá interagindo no Facebook da gente, o Elísio que tá sempre acompanhando, o Carlos Roberto Mendes, o Caio Ricardo Serra, tá todo mundo acompanhando por aqui, Valtencir Vicente, pra gente ilustrar um pouquinho e também ter a noção mais exata para quem não pôde acompanhar a partida. O Antônio Carmo falou sobre essa partida, essa primeira derrota do São José na competição. O São José que buscava a primeira vitória, vinha de 2 empates, assim como o CAV, que vinha de uma derrota e um empate, e a primeira vitória veio para a equipe do CAV, primeira derrota para o São José. O Carmo analisou a partida. Diz aí, Carmo, boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior e amigos ouvintes do nosso Parada dos Esportes, ano 57. Boa tarde especial ao Valtencir Vicente, sempre trazendo as principais informações da Águia do Vale aqui
no programa. Vieira, sábado estive com o Paulo Roberto de Paula, com o Paulinho Carvalho, no Martins Pereira, acompanhando o terceiro jogo do São José no Campeonato Paulista da 3 deste ano. O time perdeu para o Votuporanguense por 1-0, um gol aos 45 do segundo tempo. Mas poderia ter vencido o jogo. Perdeu uma infinidade de gols. No primeiro tempo, no finalzinho, o Branquinho teve uma ótima chance e depois o Lucas Formiga também. No segundo tempo, de novo, o Lucas Formiga, o Anderson Cavalo, o Erickson Cavalo, o Anderson Magrão. Anderson Cavalo é lá tá jogando lá no Bandeirante de Birigui. O Anderson Magrão, o Eric Mamer, todos eles tiveram oportunidades claríssimas para fazer gols. São José poderia, no segundo tempo, ter aberto uma vantagem de 2-0. E aí o gol que sofreu no final não faria diferença. Mas, como no futebol aquele velho ditado ainda prevalece, quem não faz toma, São José não fez e foi aí penalizado, tomando um gol no finalzinho do jogo e perdendo a sua primeira partida no campeonato. O que é pior, ainda não venceu, e mais pior ainda, perdeu em casa, né? Fica ruim a situação do São José. Acende-se o farol, a lanterna amarela, né? Sinal amarelo na vida do São José Esporte Clube. O próximo jogo será contra o Noroeste em Bauru, o único time que ganhou todos os jogos no campeonato até agora, 3 jogos e 3 vitórias. Veja a dificuldade do São José. Mas do jogo de sábado, Vieira, deu para tirar de bom o novo goleiro, né? Que jogou, fazendo realmente uma partida muito boa, o Douglas. O Alan Lopes, escolhido por nós como o craque CBN Nova Tintas da partida, fez uma partida sensacional, muito bom, saindo com a bola dominada, levando para o ataque, ajudando no meio campo. O Alan Lopes tem sido um destaque, jogador mais regular do time na competição. E ficou claro, Vieira, São José precisa de atacantes. Precisa contratar no mínimo 2 jogadores para serem titulares da linha ofensiva do São José. Eric Mamer, Santiago, Lucas Formiga, Anderson Magrão, todos eles já tiveram as suas oportunidades e até agora não fizeram um único gol no campeonato. E o que é pior, para perder gols, esse pessoal sabe perder. Assim não vai dar. São José precisa realmente de reforços para o setor ofensivo se quiser fazer um campeonato melhor. Tá bom, Vieira? Um abraço para você, ótima semana a todos os amigos ouvintes do Parada dos Esportes. Valtencir Vicente, o Carmo falou e a gente viu pelas redes sociais e conversando com um ou outro que acompanha a Águia do Vale, o pessoal tá de cabelo em pé com o ataque do São José, né, Valtencir? Aí você vê, Vieira, que o Antônio Carmo deixou o comentário aí pra você, eu também não tinha ouvido ainda e bateu, né? O que ele falou foi o que eu vi, que você viu, que todos viram, e olha que pelo menos o mais importante, que é a direção do futebol do São José também viu. É o gestor Robertinho da Padaria, que é o responsável pelo futebol da Águia. Ele disse o seguinte, que não gostou do time no primeiro tempo, aqueles 30 minutos iniciais de produção ofensiva nenhuma, e por isso mesmo o próprio Tião Marino, ídolo do São José, se manifestou, né? Passe somente no campo de defesa, do meio para frente, nada assim relevante. Entendeu que depois o time deu uma melhorada, mas que também não teve força para fazer a marcação necessária, para espremer o adversário, e entende que precisa melhorar. Pelo menos isso daí é importante contar para o torcedor, que no São José ninguém está satisfeito com o momento, não. Não teve ninguém dizendo, quem achou que o time foi bem, que só foi uma questão de detalhes e tal, esse daí vai ser voto vencido no pensamento exposto. E ponto final. Pelo menos para o Robertinho da Padaria, há necessidade sim de uma melhora. E, é claro, reforços. Não é de hoje que o São José tem procurado pelo menos mais um atacante de área e mais um atacante de beirada, como se fala no futebol moderno. Nós destacávamos aqui que o São José estava interessado no Gleison, que foi o artilheiro do Comercial de Ribeirão Preto em 2018, quando o São José perdeu lá para o Comercial, naquele acesso que o Comercial ganhou no último minuto. O Gleison foi o artilheiro do campeonato, era um jogador do São Caetano emprestado ao Comercial, voltou ao São Caetano, não conseguiu se efetivar na equipe de São Caetano do Sul. Aí o parceiro do São Caetano, um dos filhos lá do falecido dono da Casa de Bahia, foi para Araraquara, virou parceiro da Ferroviária, levou o Gleison para lá, e o Gleison não ia ser aproveitado no Paulistão. A Ferroviária procurava mais um centroavante para ser a reserva do atual. A Ferroviária que, por exemplo, tem o Rogério, aquele que até recentemente jogava no Sport Recife, foi de São Paulo e daí por diante.
Só que ontem o Cleison já ficou no banco de reservas da Ferroviária na derrota para o Palmeiras. Então agora o São José precisa procurar um outro nome, está procurando, precisa contratar um jogador de beirada, está procurando. Enquanto isso, fica a expectativa de que aqueles que se encontram no atual elenco deem um jeito de melhorar. Por exemplo, o Lucas Formiga, ele tem para ele que, por ter passado um bom tempo afastado em função de uma contusão grave, uma fratura na perna que o tirou da temporada anterior, ele aos poucos pode melhorar, pode ganhar ritmo. O Eric Mama já estava meio convencido a parar com o futebol, voltou, treinou, também acredita que poderá ganhar ritmo. Mas é lógico que o São José não pode mais ficar esperando, principalmente porque perdeu os 3 pontos do jogo de sábado, e se o campeonato não paralisar, não vier a paralisação que pelo jeito vem, se o campeonato não parar, domingo contra o Noroeste em Bauru, o time terá que dar um jeito de somar pelo menos um ponto e fazer com que o Noroeste perca ali os seus 100% de aproveitamento, o que, se convenhamos, né? Se fosse um jogo de loteria esportiva, aquele palpitão do Diário da Noite de antigamente, Vieira, estaria lá, Noroeste e São José, Noroeste, 3 líderes, 3 vitórias, coisa e tal, 80%. Empate 10%, São José 10%, né, no palpitão. Eu iria no Noroeste, analisando as circunstâncias, eu iria no Noroeste, mas aquele negócio. E outra, Valteci, você falou bem, não dá pra ficar esperando o Lucas Formiga entrar em forma, tá com medo da contusão que ele teve, a gente entende e tal, só que o campeonato é curto, né? O campeonato tem 15 rodadas só, já foram 3, tem só mais 12, então não dá pra dar tempo, não dá pro Eric Mammer também ficar esperando entrosar, que a hora que entrosar acabou o campeonato, e aí o São Zé tá fora do G8, então não dá muito tempo não. Mas agora, Valteci, 4h50, ao final do jogo a gente só teve uma entrevista, que foi do Douglas Mendes, o zagueiro da equipe do São José, que entrou no lugar do Arthur, aí nas últimas 2 partidas, porque o Arthur tá com Covid, e o Douglas Mendes até que foi bem nas 2 partidas, e ele foi o único que falou após o jogo. A gente vai reproduzir aqui dentro do Parada, 4h50. Foi um jogo difícil, né? Onde a gente criou bastante oportunidade de gol, pecamos um pouco ali na finalização e no final fomos punidos, né, com gol. Mas acho que a gente tem que trabalhar, levantar a cabeça, tentar reverter a situação. Sabemos que a cobrança vai ser grande, é normal, se tratar de um clube grande, a gente tem que manter a cabeça boa e só trabalhar, porque a gente tem plenas condições de reverter essa situação, temos condições de classificar, sabemos que a próxima adversária é muito difícil, vem bem na competição, porque a gente também tem possibilidade de ir lá e conquistar a vitória. Tá aí a palavra do zagueiro Douglas Mendes, Valteci. E até curioso, porque eu perguntei ao Fábio Moraes, que é o assessor de imprensa do São José, ele que sempre disponibiliza 3 ou 4 entrevistas após a partida, e uma delas o treinador. E o Fábio disse o seguinte, que o ambiente estava tão pesado de revolta pela derrota em casa, de tristeza, que o pessoal começou a fugir do microfone, não queria falar, preferia não falar, e quando ele viu, já quase todo mundo tinha ido embora. Então, por isso mesmo, é que só o Douglas Mendes está sendo ouvido agora por todos nós aqui da CBN Vale, porque os demais tomaram realmente com força o golpe de sábado, viu, Vieira? Eu entendo o ambiente pesado, eu entendo a situação, mas é aquele negócio, não adianta virar o microfone só na fase boa, no momento ruim, é justamente no momento ruim que o torcedor gostaria de entender o que aconteceu, ainda mais porque o torcedor não pode ir ao campo para assistir. Eu sei que tem as transmissões online, dá para ver depois e tudo mais, mas o torcedor, não é a gente que espera, é o torcedor que espera a palavra do treinador na visão dele, o que aconteceu, foi uma infelicidade, o time não rendeu aquilo que se esperava. Então assim, é bom a gente ter a palavra do treinador, não é para tumultuar o ambiente nem nada, e simplesmente para saber o que eles estão pensando, como é que eles viram a partida. Mas volto a dizer, eu entendo a situação, entendo o ambiente. Aliás, agradeço ao Fábio por ter conseguido o material, e também volto a dizer, a gente sabe, a gente vivia em vestiário, né, Valteci? Pós-jogo, quantos vestiários
de derrota nós já estivemos, quanto ambiente ruim já pegamos lá, os caras pedindo pra não falar e tudo mais. A gente sabe como é que funciona isso, né, Valtencir? Não, até compreensível, Vieira. Não coloca assim a coisa como uma fuga da responsabilidade pela prestação de contas em relação aos maus serviços apresentados numa noite infeliz, inglória, coisa e tal. Até mais ou menos carrega as coisas por aí também, não vejo nada como extraordinário, não. Eu ficaria muito mais preocupado se viessem entrevistas e o pessoal dizendo, faz parte, perder é normal, é um começo de campeonato, na próxima a gente vai se recuperar. Eu fico mais intrigado quando a derrota inesperada não dói, Vieira. É verdade. Agora, Valtencir Vicente, deixa eu só atualizar aqui, Valtencir, eu não falei ainda da rodada, para depois você trazer as novidades ainda, se tiver, do São José. Terceira rodada da Série A3, no Tereza Breda, lá em Olímpia, tivemos Olímpia 0, Desportivo Brasil 0, no Nicolau Alaião, em São Paulo, Nacional 3, Rio Preto 1, lá no Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o Noroeste venceu por 2-0. Ô, louco, tá entrando rádio no meio aí. O Noroeste bateu o Comercial por 2-0. Tivemos o Marília batendo o Penapolense lá em Marília, no Abreuzão, 2-0. A derrota do São José pro Cave por 1-0. O empate entre Linense e Batatais, 1-1. O Bandeirante de Birigui venceu o Capivariano. A assessora levantou lá. O Bandeirante de Birigui, lá, acordou de vez agora. O Bandeirante de Birigui venceu o Capivariano 2-0 lá no Pedro Marim Berbel. E lá em Barretos, o Barretos foi surpreendido pelo Primavera 3-1 no estádio Fortaleza, em Barretos. A classificação, como o Valtencir já antecipou, tem só o Noroeste com 100% de aproveitamento, líder. Depois vem Marília, Nacional, Linense, Desportivo Brasil, Primavera, Comercial e Votuporanguense, os 8 primeiros. Depois, a partir da 9ª posição, Rio Preto, Bandeirante de Birigui, Barretos, Batatais. São José aparece na 13ª posição com apenas 2 pontos. 14º Olímpia, os 2 lanternas, Capivariano e Penapolense. Esta é a rodada e também a classificação do Campeonato Paulista da Série A3, Valtencir. É aquilo que nós falamos, né? Em condições normais, o São José hoje seria o 5º colocado. Como ele perdeu o 13º, também não significa muita coisa, é só ganhar o próximo jogo, já vai aí para 5 pontos, já vai entrar no G8 provavelmente, mas fica sempre a expectativa de como reagir. Até porque o próximo jogo ainda não está definido. Você já antecipava, aí até conversou com o Washington Mascarenhas, o ex-atacante, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. A situação cai naquela que a gente já vinha comentando na semana passada. Hoje pela manhã houve uma reunião, Federação Paulista de Futebol e o departamento que coordena o combate à pandemia aqui em São Paulo, e de novo a federação foi aceita, o protocolo da federação foi aceito, a equipe, o grupo que comanda a pandemia diz que está tudo bem, que por ele não tem problema nenhum, que o futebol pode seguir, mas que a questão é que há uma recomendação do Ministério Público e que agora a federação precisaria convencer o Ministério Público. Por isso a federação desmarcou a reunião com os clubes, porque quer antes conversar especificamente com o procurador, o Mário Luiz Saburro, aquele que eu vi na entrevista, comentei aqui também, que destacou o extracampo, a movimentação de torcedores, aglomeração fora de campo, que deve ter o argumento de que não, vocês fazem tudo certinho, vocês criam uma bolha, só que o futebol gera aglomeração em bares, nas ruas, coisa e tal. Então, se vai haver a reunião, se o procurador vai receber a federação, se receber e a conversa surgir, o que vai resultar isso, por enquanto, nem a federação sabe, porque nesse momento devem estar tentando ligar lá para a secretária do Homem para falar com ele, viu, Vieira? Com certeza. Valtencir Vicente, 4h57, o Paulo de Carvalho mandou mensagem aqui. Só com o branquinho no meio de campo não dá, não tem contratação para o meio de campo, fazer a tabelinha ali com o branquinho, Valtencir? Por enquanto, a preocupação é com o ataque. 2 atacantes pelo menos, um atacante de área e outro de extrema. O Radsley, meio campista, não jogou no sábado, cumpriu suspensão por terceiro cartão, pela expulsão lá no jogo contra o Capivariano. O Radsley, que estava jogando mais avançado, mas é um jogador de meio campo, pode ser uma opção para o lugar do Branquinho. Por enquanto, o São José trabalha nisso. Os jogadores voltaram aos treinos hoje à tarde, vão treinar inicialmente para o jogo
jogo de domingo contra o Noroeste em Bauru, mas se o campeonato parar, aí vamos saber como é que vai voltar, se só volta no dia 31 e com a rodada programada, tendo um jogo em casa contra o Olímpia, ou se a tabela será alterada, essa quarta rodada passa a ser a próxima, então a do jogo contra o Olímpia, que é a 7ª, vai virar para mais tarde. Isso aí tudo a federação só vai começar a desenrolar depois que conseguir a conversa com o procurador do Ministério Público que está travando o campeonato, Vieira Júnior. Verdade, o Luiz Lacerda aqui pela internet falando que precisamos, ele está falando, né, que o São José precisa urgentemente de atacantes e que o Douglas Marques deve permanecer no gol. Quem foi que disse aqui? O Luiz Siqueira falou que o Douglas Marques foi bem e que ele precisa ficar no gol da Águia, Valtencir. Aí eu também tenho o seguinte para mim, Vieira, independentemente de jogos treinos, né, que foram 4, você só vai sentir o time mesmo depois da 4ª ou 5ª rodada, depois de um jogo lá em Bauru. Quem for bom de bola vai chegar lá em Bauru, vai encarar o Noroeste, vai jogar bem e pronto. Então, eu também entendo que conclusões precipitadas podem atrapalhar, mas eu também não fico naquela de achar que deve ficar esperando até o sujeito se reencontrar na vida, né, Vieira? Com certeza. Valtencir, a assessora acordou aí, hein? Quem? A assessora. Não é nada disso, é sobrenatural que está aí interferindo, está tudo meio devagar, são interferências do mundo, Vieira. Então tá bom, Valtencir. Valtencir Vicente, 4h59:30. Você tem 12 segundos para os destaques e as despedidas. Estarei aqui de plantão no jogandojuntos.com.br. Vá que até o final da tarde o São José anuncia alguma contratação, a gente divulga por aqui, viu, Vieira? Então tá bom, Valtencir, um grande abraço e amanhã você volta e amanhã, se tudo der certo, o Robertinho da padaria, ó, o pessoal ligando, a coruja tá ligando pra você. Amanhã, se tudo der certo, o Robertinho da padaria estará conosco, viu, Valtencir? É sempre bom termos novidades no nosso Parada dos Esportes. Abraço, Vieira, você, amigo ouvinte, até amanhã. Valeu, obrigado. Conversamos com o Valtencir Vicente, com os destaques dele. A gente coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century, fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade, só que nessa fase vermelha emergencial, a Central das Antenas vai atender você via delivery, então ligue 3941-5853, 3941-5853, fale com o Fabinho e toda a sua equipe por lá. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br com os trabalhos técnicos dele, Ed Show Ramiro, com a sua camisa de Batman. Boa tarde, Batman. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Eu, Vieira Júnior, volto amanhã com muito mais informação para você do esporte regional. Fique agora com o ponto final, mas antes tem como é que é o nome mesmo? É o Repórter CBN, que beleza. Repórter CBN vem aí pedindo passagem e depois o ponto final com Carolina Moran e o Rodrigo Bocardi. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes.